Mais uma bomba do Flávio Bolsonaro. Ele desembarcou lá nos Estados Unidos e ele diz que foi para lá para tentar impedir uma medida que vai atingir em cheio a economia brasileira. E em poucos dias ele vai falar diante do governo americano para pedir que a tarifa de 25% sobre os produtos do Brasil seja suspensa. Mas a viagem acabou abrindo uma enorme discussão. Afinal, um senador brasileiro está defendendo os interesses do Brasil ou ele está simplesmente fazendo uma articulação política internacional em pleno período pré-eleitoral? Tem mais, hein? Enquanto o governo Lula está negociando oficialmente para evitar esse tarifaço, o Flávio Bolsonaro apresenta uma estratégia completamente diferente. O que está realmente acontecendo? Quem ganha com essa disputa? E por que o Pix acabou entrando nessa história toda? Hoje você vai entender todos os bastidores dessa crise. Já deixa o like e se inscreva no canal. Agora, antes de qualquer opinião, vamos comentar acerca dos fatos. O governo dos Estados Unidos acabou abrindo uma investigação comercial contra o Brasil, utilizando a chamada Seção 301 da legislação americana. E essa ferramenta, ela permite aos Estados Unidos investigar práticas que eles considerem prejudiciais ao comércio norte-americano. Dentro dessa investigação, aparecem vários temas: propriedade intelectual, tarifas comerciais, acesso ao mercado de etanol, combate à corrupção, desmatamento ilegal e também sistemas de pagamento digitais, como por exemplo o nosso Pix. Agora chegou um momento decisivo. Até o dia 15 de julho, o governo americano pode anunciar uma tarifa extra de 25% sobre todos os produtos brasileiros. É justamente nesse contexto que o Flávio Bolsonaro decidiu viajar aos Estados Unidos para participar de uma audiência organizada pelo Escritório do Representante e Comércio americano. Mas nós sabemos que a intenção do Flávio Bolsonaro não é ajudar o Brasil, não é ajudar os empresários aqui no Brasil, é simplesmente impedir que o presidente Lula consiga ganhar mais votos e seja beneficiado com essa tarifa. E nós sabemos que a grande polêmica não é a viagem do Flávio Bolsonaro. O debate ele começou porque ao mesmo tempo em que os representantes oficiais do governo brasileiro estão negociando diretamente com os Estados Unidos, um senador da oposição acabou resolvendo apresentar a sua própria proposta. Segundo a reportagem da CNN, o Flávio Bolsonaro enviou um documento de 86 páginas defendendo que o tarifaço seja suspenso e que o Brasil e os Estados Unidos criem um canal de negociação. Ele também, é claro, está pedindo que o Pix fique de fora da disputa comercial. Então, até aqui, nós estamos falando de fatos. Mas a discussão política, ela começa quando diferentes grupos interpretam essa iniciativa de maneiras completamente diferentes. Os apoiadores do Flávio Bolsonaro, eles estão afirmando que ele está tentando proteger os exportadores brasileiros. Já os críticos estão argumentando que esse tipo de negociação deveria ser conduzido exclusivamente pelo governo brasileiro, por meio, é claro, da diplomacia oficial. Então é justamente aí que acaba nascendo a controvérsia. Então, enquanto o Flávio ele está preparando a sua participação na audiência, o governo Lula segue outro caminho. O Ministério do Desenvolvimento ele continua negociando diretamente com os representantes comerciais dos Estados Unidos. E ainda segundo a CNN, o governo apresentou propostas para discutir praticamente todos os pontos da investigação. Só que existe um limite, é claro. O governo, ele deixou muito claro que ele não vai aceitar negociar mudanças envolvendo o Pix. E na visão do Planalto, o sistema de pagamentos
é uma política pública brasileira e ela não deveria fazer parte das exigências americanas. Então, essa diferença de estratégia está ajudando a explicar por que existe tanto embate político em torno desse assunto. E nós sabemos que muita gente, pessoal, ficou surpreso ao descobrir que o Pix apareceu em uma investigação comercial dos Estados Unidos. Mas isso faz parte de uma discussão muito maior sobre os meios digitais de pagamento. E ainda assim, os Estados Unidos estão analisando se determinadas políticas brasileiras poderiam criar barreiras para empresas americanas que com certeza atuam nesse setor. Já o governo brasileiro está sustentando que o Pix é um sistema que foi desenvolvido pelo Banco Central para aumentar a concorrência, reduzir os custos e, é claro, facilitar os pagamentos para empresas e até mesmo para você, consumidor. Ou seja, os dois lados estão enxergando essa questão por perspectiva bastante diferentes. É impossível separar completamente essa notícia da disputa política. Ainda segundo a CNN, o Flávio está argumentando que a tarifa pode acabar, inclusive, fortalecendo politicamente o presidente Lula. Por isso que, inclusive, ele acabou comentando sobre impor essas tarifas após as eleições. Já os integrantes do governo estão avaliando que vincular a discussão comercial ao cenário eleitoral reforça uma estratégia política da oposição. Então perceba que aqui existem interpretações diferentes sobre o mesmo fato. Então cada lado procura convencer a opinião pública de que a sua estratégia ela seria considerada mais adequada. E os próximos dias, eles com certeza serão decisivos. Primeiro, vai acontecer a audiência pública. Depois, o governo americano vai analisar todas as manifestações que foram recebidas. Somente então eles vão anunciar se vai aplicar ou não vai aplicar a tarifa adicional. Caso ela seja confirmada, as empresas exportadoras brasileiras poderão enfrentar custos maiores para vender aos Estados Unidos. Caso seja suspensa, a negociação entre os dois países deverá continuar. Independentemente do resultado, essa decisão terá com certeza impacto econômico e político. Então, essa história acaba mostrando como que o comércio internacional e a política frequentemente caminham juntas. De um lado, nós temos o governo brasileiro que está tentando resolver a situação pelos canais diplomáticos oficiais. Do outro lado, nós temos o Flávio Bolsonaro que está apostando em uma atuação direta perante as autoridades dos Estados Unidos. Agora, caberá ao governo dos Estados Unidos decidir qual será o próximo passo. E fica, é claro, uma pergunta para você. Na sua opinião, a atuação de um parlamentar da oposição em uma audiência internacional ajuda a defender os interesses do Brasil ou acaba ampliando ainda mais a disputa política em um momento delicado para o país? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça, participe desse debate. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda vez que nós postarmos vídeo aqui no canal, se você for inscrito e ativou as notificações, o YouTube ele vai te mandar esse vídeo em primeira mão. Se você não ativa as notificações, você vai perder todas as atualizações que nós postarmos aqui no canal. Não se esqueça, hype o vídeo, deixa o like, deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema. Se você ainda não é um membro do canal, eu vou pedir para você se tornar membro do canal. Apoie o nosso canal. Quando você se torna membro, você estará apoiando o nosso canal a continuar trabalhando e trazer vídeos exclusivos para você não perder nada e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.